Bom, eu sou CEO e eu sempre ouvi aquela história, né? Se CEO tem que gravar conteúdo, sim ou não, a verdade é que a maioria das pessoas que fala sobre esse assunto sempre diz a mesma coisa. Ah, não, CEO tem que gravar conteúdo. Mas, cara, isso sempre ficou na minha cabeça, esse negócio de gravar conteúdo. Eu sou CEO de uma empresa com mais de 140 pessoas, empresa milionária. Eu sou o cara mais ocupado dessa empresa, teoricamente o cara mais caro da empresa. Então, como que eu vou arrumar tempo para gravar conteúdo? E não só como que eu vou arrumar tempo, como que isso vai se pagar? Como que isso vai dar ROI? Afinal, se minha hora é tão cara assim, cara, que conteúdo que eu vou gravar para que isso possa dar ROI? A maioria aí da galera influencer, Instagram, YouTube, fica sempre dizendo, não, o CEO tem que gravar conteúdo, o CEO tem que gravar conteúdo, as empresas precisam gravar conteúdo e tal. Mas eu sempre ouvi essa história e eu acho que a maioria de vocês, inclusive que estão me ouvindo, ouvem essa história por um lado. Mas para mim existem dois motivos para tu criar conteúdo. E eu acho que a maioria das pessoas que cria conteúdo, inclusive, cria pelo motivo errado. E eu já vou dizer isso, e eu tô tentando criar pelo motivo certo, e eu já vou explicar o que eu acho que é o errado e o que eu acho que é o certo. Hoje, vim aqui na EAG, nós temos um podcast daqui a pouquinho para gravar com o Marcelo Germano. O podcast dele aí é estourado na galera dos empresários, todo mundo ouve, é um dos maiores podcasts do mercado aí dos empresários. E até então eu nunca tinha vindo gravar. O Germano, nós estamos aqui há acho que mais de ano conversando para gravar, e eu sempre fiquei fugindo de gravar conteúdo, nunca... sempre contava aquela história de eu sou low profile, né? E por que eu mudei de opinião? Eu, inclusive, era meio que hater desse negócio, dizendo assim, cara, vai pro campo de batalha, empresário tem que estar lá trabalhando, fazendo reunião com outras lideranças e tudo mais, gravar conteúdo. É o mau uso desse recurso tão escasso que é o tempo de um CEO. E daí vamos para aquele ponto lá que eu comentei, os dois motivos. Vamos pro motivo errado primeiro, e que para mim é o que a maioria das pessoas fazem. Elas entram para as redes sociais tentando a camada topo lá do funil, awareness, né? Que é saber que existe. Então, essas pessoas elas estão lá no Instagram tentando fazer reels, tentando fazer stories, tentando criar conteúdo para arrumar mais seguidores. Arrumar mais seguidores, fazer as pessoas descobrirem que elas existem. Porém, elas estão entendendo o fundador como um canal de aquisição. E, cara, até então, para mim, esse negócio de botar o fundador e o Instagram do canal de fundador, o Instagram e o YouTube e tal, do fundador como canal de aquisição, não me parece a melhor estratégia. E não é isso que eu estou tentando fazer ainda, tá? Talvez acabe virando, mas não é isso que eu estou tentando fazer. Afinal, isso tu consegue pagar. A Ambler hoje gasta uma fortuna lá em tráfego pago, a Ambler patrocina, poderia inclusive patrocinar um embaixador, um influenciador muito famoso, e esse influenciador produzir conteúdo melhor do que o meu, que vai ter uma audiência muito maior do que a minha. Então por que eu vou produzir se eu posso pagar alguém que é melhor que eu para fazer isso? Afinal, isso é a cabeça de um empresário, a cabeça de um CEO. É tu pagar, contratar pessoas que são melhores do que tu em determinada função para que elas façam por ti. E isso aqui é uma empresa escala. Na Ambler a gente tem lá hoje quase 150 pessoas que nas suas funções elas fazem aquele trabalho muito bem e não precisam de mim. Então por que eu tô aqui produzindo conteúdo nesse momento? É pelo segundo motivo, autoridade. A Ambler já é uma empresa muito foda. A gente é muito bom no que faz. A gente entende muito sobre funil de vendas, a gente entende muito sobre inteligência artificial, a gente entende demais sobre marketing digital. Eu tô desde os meus 16 anos de idade falando sobre marketing digital, mas não adianta eu saber, não adianta a Ambler saber isso, não adianta a Ambler ser boa nisso, se as pessoas não sabem disso e não percebem. Uma empresa foda, um produto foda, não basta ser, ele tem que parecer ser. E isso é construir autoridade. Se as pessoas olharem lá e ver que a Ambler, não sei, não parece, tá lá um concorrente da Ambler, isso por sinal é verdade, tá nesse momento quem assistir esse vídeo,
Se olhar alguns concorrentes nossos, vão ver lá, pô, o Instagram com 20 mil seguidores, 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, entrou no nosso, uma merda de Instagram. Entrou no YouTube, não tem porra nenhuma. Conteúdo ruim. O que meu cliente acha? Cara, que aquele meu concorrentezinho que é desse tamanho e não entende coisa nenhuma sobre esse mercado, é melhor do que nós. Então, isso é autoridade. Eu preciso resolver esse gap e é por isso que eu estou aqui construindo conteúdo. Pô, acabamos de terminar aqui o podcast com o Marcelo Germano. E o Germano acho que foi um cara que tem muito sucesso no assunto podcast. Então, a gente está sempre debatendo, né, sobre, porra, qual é o conteúdo que faz sentido os empresários gravarem, se faz sentido, inclusive, gravar conteúdo. E o Germano foi um que optou por usar, inclusive, podcast como uma grande ferramenta aí de criar conteúdo, gerar autoridade e ser reconhecido pelos seus clientes usando esse tipo de conteúdo. Ô, Germano, por que podcast? Então vamos lá. O ser humano, todo ser humano vai ter algum tipo de crença, né? Todo ser humano vai ter coisas que é mais fácil para ele fazer e tem coisas que é mais difícil para ele fazer. Quando eu comecei no marketing digital, uma das coisas que existiam, vamos dizer, dos princípios e fundamentos é que no marketing digital, conteúdo é rei. Então, por incrível que pareça, quando eu comecei no marketing digital lá atrás, não no EAG, mas numa outra empresa minha que eu tenho, eu comecei produzindo conteúdo em texto. E logo eu tinha alto tráfego naquele blog. Mais de 300 mil visitas que eu tinha por mês, mas produzindo conteúdo em texto. E aí chegou uma hora que começou a produção do conteúdo em vídeo. E quando eu comecei a produzir conteúdo em vídeo, o meu dilema era, eu produzia o conteúdo, eu tenho um quê de perfeccionista, e aí quando eu olhava para o conteúdo eu falava, não gostei, não subia, não gostei, não subia. Então eu sofria muito para fazer esse tipo de conteúdo. O que eu comecei a perceber? Isso para YouTube já? Isso já para YouTube, numa época em que não existia Instagram ainda. Sim. E aí o que eu comecei a perceber, né? O que eu comecei a fazer primeiro? Eu gravava e não assistia. Se fosse para assistir, eu não ia deixar subir. Então eu gravava e não assistia, o conteúdo ia pro ar. Depois de um tempo, quando eu olhava o conteúdo, eu falava, pô, até que ficou legal. Né? Eu gostava do conteúdo, mas a dinâmica do conteúdo não era uma dinâmica de entretenimento. E aí eu comecei a perceber alguns amigos meus, alguns players de mercado, o que eles faziam? Eles, para gravar o conteúdo, ficava uma pessoa de um lado, fazia perguntas, a pessoa respondia e gravava só o que a pessoa respondia. Eu comecei a fazer isso, sentava com os meus funcionários, eles me faziam perguntas sobre alguns temas e eu respondia. E aí eu respondia, cortava essa parte do conteúdo, e aí disse, olha, eu falei, pô, o que a gente está fazendo é um podcast, já que a gente está fazendo um podcast, só que a gente só me grava, vamos fazer um podcast mesmo? E aí a gente começou a produzir o conteúdo através do podcast. O que eu percebo através dos anos produzindo podcast? É uma das mídias que mais cresce, principalmente a mídia de áudio do podcast, então eu sempre gravo pensando no áudio, nunca gravo pensando no vídeo, é uma mídia de áudio, em que a pessoa, num mundo de 3 segundos, a gente tá num mundo de 3 segundos, né? Deu 3 segundos, o cara pula. 3 segundos, o cara pula. Né? Mas quando o cara tá fazendo exercício físico, quando o cara tá cozinhando, quando o cara tá dirigindo, e todo mundo, né? Todo mundo não, mas a maioria dos empresários faz exercício físico, a maioria dos empresários dirigem, né? Gastam um tempo, né? E muitos deles, eles, sei lá, cozinham. Né? Quando o cara está fazendo esse tipo de coisa, ele consegue fazer isso e ouvir o podcast. Então ele te dá muito tempo do espaço dele, né? Você ocupa muito espaço mental dele através da mídia podcast. De maneira que o cliente ele se sente íntimo com você. Né? Durante o podcast você conta um pouco da tua história, cada podcast você acrescenta alguma coisa, a pessoa sabe tudo da tua vida, quando ela te encontra na rua, ela fala, nossa, parece que você é íntimo meu. Então foi por isso que eu escolhi essa mídia. Tá? Para mim ela é a mídia que eu mais gosto de fazer, que mais se adequa com o meu estilo de fazer conteúdo e a mídia que me dá mais tempo de ouvido da audiência que está do lado de lá. Pois é, nós estamos pensando, cara, acho que tem chance aí da gente ter um podcast nosso e eu acho que o grande motivo é que eu vejo que podcast, que tu acabou de dizer, pô, tu ficou horas ali assistindo esse cara, esse cara vira uma autoridade dentro do meu ouvido, entendeu? Querendo ou não, por mais que no Instagram lá, aquele Reels,
tu viu ele, tu viu, mas às vezes tu não liga aquela pessoa daquele Reels à autoridade daquele determinado assunto. Mas a pessoa que tu assistiu o podcast, tu liga. Então essa pessoa é uma pessoa que é autoridade. Antes da gente ir para lá continuar nosso papo, precisa de toda essa parafernália aqui para poder ter um podcast. Quem for empresário que nem nós e quer ter um podcast, já começou assim? Que a infra aqui é grande aqui da galera. Já começou assim ou dá para começar? A gente não começou assim, dá para começar mais simples. Hoje, inclusive, com os recursos, né? Então, por exemplo, a gente tá com esse microfone aqui da Holyland, dá para você fazer sentado, sem mesa, porque Sim. você tem, né, um MesaCast, isso aqui, né? É um podcast na mesa. Mas você não precisa de mesa, pode ser 2 poltronas. Você começa com uma máquina e com 2 microfones, já dá para você começar. Mas E é lógico que é o você... importante, assim, né? Por que um podcast, esse aqui deu certo, os outros não deu? É muito difícil eu te responder essa pergunta. Existem pessoas que são magnéticas, então tem podcast porque as pessoas são magnéticas. Às vezes o podcast é por causa do convidado, então tem muitas pessoas que fazem muito podcast, traz gente que tem grande alcance e aí as pessoas ficam curiosas, querem ver aquela pessoa que tem grande alcance, ajuda um podcast a dar certo. O nosso podcast a gente optou por ser um podcast de conteúdo. Sim. Então a gente entrega conteúdo de maneira prática e efetiva. Muitas vezes a gente dá passo a passo. E uma das coisas que a gente faz no nosso podcast, entendendo o padrão, o perfil comportamental do nosso cliente, a gente tenta fazer o cliente sentir algumas emoções. Então, a primeira emoção é, poxa, parece que esse cara está dentro da minha empresa. Como que a gente faz isso? A gente, por ser empresário, enfim, quase 30 anos de empresário, a gente entende quais são os padrões comportamentais. Então, o que a gente faz no podcast? A gente repete os padrões comportamentais, automaticamente gera conexão. Então, poxa, parece que fez esse podcast para mim, parece que esse cara está dentro da minha empresa e eu precisava ouvir isso. São coisas que a gente gosta de trazer dentro do podcast. Marcelo, dá um exemplo do eu precisava ouvir isso. Então, poxa, às vezes o cara tá lá, ele tá com uma situação na empresa dele, ele precisa demitir alguém, ele tá com dificuldade, ele tá pensando se demite ou não demite, ele não tá dormindo direito porque ele precisa demitir aquela pessoa. E aí você, no meio do conteúdo, você vai lá e fala, cara, uma vez eu precisava demitir uma pessoa, fiquei enrolando para demitir essa pessoa. E a vida do empresário é solitária, né, cara? Isso. E aí, quando eu demiti essa pessoa, eu fiquei perguntando para mim, por que eu não fiz isso antes? Sim. Né? Então, esse tipo de conteúdo é o cara, poxa, eu tava precisando ouvir isso. Aí ajuda o cara a tomar uma decisão quando ele precisa fazer isso. Então, isso é só um exemplo entre vários exemplos que eu poderia dar, né? Sim. Poxa, parece que ele tá na minha empresa. É muito fácil. É só você entender o que você faz todo dia, você contar alguma situação que você tem na tua empresa do todo dia, o cara se identifica que ele fala, não, para estar na minha empresa. Não, todas as empresas no final do dia, a minha empresa, a tua empresa, são empresas que têm muitas coisas que acontecem que são coisas parecidas. Então, você pede uma coisa, a pessoa faz outra. Então, você conta uma situação onde você pediu uma coisa, teve um ruído na comunicação, te entregaram outra. Aí o cara vai olhar e vai falar, putz, isso aconteceu comigo ontem. Parece que esse cara tem uma câmera, tá me vigiando e tá na minha empresa. E tem um tipo de conteúdo que você faz que o cara fala, nossa, parece que esse cara fez esse conteúdo específico para mim. Específico para mim. Então, por exemplo, sei lá, tem dia que o cara tá pensando em desistir. Todo empresário tem um dia que ele tá pensando em desistir, né? E aí você vai lá e faz o conteúdo e fala, cara, no dia que eu quase desisti. Tava cansado, tava esgotado, tava pensando em desistir. E aí aconteceu XYZ. Aí o cara fala, puta, parece que o Marcelo escreveu esse conteúdo para mim. Eu tava pensando em desistir, né? Ele já passou por isso. Parece que ele acordou e falou, deixa eu gravar isso para mim. Então essa foi mais ou menos a linha editorial que a gente escolheu, a maneira como a gente escolheu fazer, e por isso que o nosso podcast, ele, mesmo a gente não tendo, porque olha que interessante, a gente teve muita audiência no podcast antes de ter audiência nas mídias sociais. Sim. Mesmo não tendo audiência nas mídias sociais, a gente teve audiência no podcast, porque as pessoas ouviam, encaminhavam, compartilhavam, né, passava para o sócio, o liderado ouvia, passava para o líder ouvia, passava para o dono da empresa, e aí a mágica vai acontecendo. Entendi. E galera, a maioria aí deve conhecer o Marcelo, mas o Marcelo é um empresário que tem uma série de empresas, um faturamento alto, bastante sucesso. Uma das empresas dele é o teu treinamento, né? Que Sim, é a própria EAG. E a EAG, eu acho que é talvez das tuas empresas a que mais consome, aqueles clientes que mais consomem o podcast e os conteúdos que tu cria, né? Sim. Quanto do sucesso desta empresa tu acha que tem a ver com criar conteúdo? Quanto sucesso
Óbvio que a gente não consegue metrificar isso talvez Mas talvez o maior desafio, consigo, né? eu consigo te responder, eu acho que 98% é Caraca! Porque assim, Achei que tu ia dizer uns 60. porque você tem a parte de atrair o cliente e Sim. você tem a parte da entrega que você promete, né? Mas assim, você começa com a atração do cliente. Se você não atrair o cliente, você vai entregar o quê para o cliente, né? E a nossa base de atração é na produção de conteúdo. Então, acho que 98% do que a gente faz é na produção de conteúdo e eu ainda acho que tem muito espaço para melhora. Sim, e todas as etapas do funil. Todas as Desde o etapas. awareness lá para ele Isso. descobrir que tu existe, até ele ter consciência de que a empresa dele podia estar sendo autogerenciada e até ele tomar a decisão de, putz, é esses caras aqui que eu quero do meu lado. Isso. Pra Quero aprender com eles, quero aprender com eles. Eles são reais. Eu acho que a pessoa não pode fazer nada que vá contra a natureza dela. Sim. Se isso vai muito contra a natureza da pessoa, aí eu acho melhor ela respeitar a natureza dela. Até porque isso não vai pra frente, né? Mas eu vou fazer uma provocação para essa pessoa. Essa frase não é minha, essa frase do Mark Strider. E ele fala assim, ó... O resultado que você não tem é por conta da cara que você não bota. Mais ou menos assim ele fala, né? O resultado que você não tem é por conta da cara que você não bota. Você colocar a sua cara vai te trazer mais resultado. Animal. Quem quiser seguir aí, o Marcelo, onde é que ele tá e como é que é o podcast? Então vamos lá. Podcast, você vai colocar no Google Podcast Empresa Autogerenciável, no meu perfil do Instagram, Marcelo Germano EAG. Você vai me achar lá e a gente produz conteúdo todo dia. Pô, animal. Cara, eu vou colar mais em ti aí porque eu preciso aprender a crescer. Eu acho que a gente tem uma troca mútua. Eu tenho que aprender a crescer nas redes sociais, produzir conteúdo que nem esse cara, porque o podcast dele é bombado aí. Os empresários tudo são viciados. Eu sou um deles. Então, vamos aprender junto aí. Obrigado, cara. Eu que agradeço.